Um homem partiu do zero absoluto, e morreu com tanto ouro e gado que a Bíblia diz, a terra não conseguia conter sua riqueza. Esse homem conversava cara a cara com Deus. E ficou tão rico que até os reis tinham medo dele. O nome dele? Abraão. E ele usou 8 segredos que ninguém te ensinou na igreja, porque a religião quer que você seja pobre, humilde e quebrado. Mas eu vou te revelar agora o primeiro segredo que fez Abraão abandonar tudo e multiplicar sua fortuna além do impossível. Escuta isso. Abraão estava em Ur, uma das cidades mais ricas do mundo antigo. Ele tinha conexões, negócios, segurança, conforto. Aí Deus chegou e disse: sai dessa zona de conforto agora. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Depois, sem endereço, sem GPS, sem plano B. E Abraão fez o impensável. Ele largou tudo e foi. Por que isso importa para você que está travado financeiramente em 2026? Porque o primeiro segredo da riqueza bíblica é este: chave separação. Você não pode pensar como pessoas quebradas e esperar resultados de milionário. Você não pode seguir conselhos de quem vive no limite do cartão de crédito. Você não pode continuar na mesma mentalidade dos seus pais, avós, tios, que morreram pobres. Abraão teve que se separar fisicamente da família dele para receber a bênção. E você? Você precisa se separar de amigos que te chamam de louco quando você fala de investir. Parentes que dizem que dinheiro não traz felicidade. Igrejas que pregam que ser pobre é ser santo. Porque aqui vai uma verdade brutal. A zona de conforto é o cemitério dos sonhos financeiros. E toda a bênção de Deus está do outro lado do medo. Sabe o que aconteceu com Abraão depois que ele obedeceu? Gênesis 13:2 diz que ele ficou extremamente rico em gado, prata e ouro. Não foi sorte. Não foi herança. Foi obediência ao princípio da separação. Ele saiu da multidão, e Deus fez dele uma nação. Agora, você está pensando: tá, ele largou tudo e ficou rico. Mas como exatamente? Porque o segundo segredo é insano. Abraão acabou de ganhar uma fortuna numa batalha. E a primeira coisa que ele fez? Deu 10% de tudo para um padre misterioso chamado Melquisedeque. Todo mundo achou que ele enlouqueceu. Mas o que aconteceu depois desafiou todas as leis da física financeira. Esse segundo segredo é tão poderoso que, se você aplicar ele sozinho, sua conta bancária nunca mais será a mesma. Mas você tem que ver isso até o final. Porque eu vou te mostrar a matemática espiritual que fez Abraão quebrar a pobreza da humanidade. Abraão acabou de destruir 4 reis em batalha. Recuperou uma fortuna em ouro, prata, gado, riquezas além da imaginação. Qualquer pessoa normal guardaria tudo para si. Mas Abraão fez algo que parecia loucura total. Ele pegou 10% de tudo e deu para um padre misterioso que ele nunca tinha visto antes. Sem lei, sem religião, sem pressão social. E o que aconteceu depois quebrou todas as regras da economia. Esse é o segundo segredo. E ele vai destruir tudo que você aprendeu sobre dinheiro. Olha a cena. Gênesis 14:20. Abraão entrega 10% de tudo para o sacerdote Melquisedeque. Mas espera. A lei de Moisés nem existia ainda. Ninguém estava obrigando ele a fazer isso. Ninguém estava assistindo. Então por que ele fez isso? Porque Abraão entendeu um segredo que 99% das pessoas ignoram. Todo dinheiro vem de Deus. Seu emprego? Deus te deu. Sua inteligência? Deus te deu. Sua saúde para trabalhar? Deus te deu. O dízimo não é sobre Deus precisar do seu dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata. Ele não precisa do seu salário. O dízimo é sobre você reconhecer quem é o verdadeiro fornecedor. E quando você honra a Deus primeiro com suas finanças, você ativa uma proteção sobrenatural. Malaquias 3:10-11 diz: tragam o dízimo todo, e ponham-me à prova.
Vou abrir as janelas do céu e derramar bênção até que não haja mais necessidade. E vou repreender o devorador por causa de vocês. Deixe eu traduzir isso. Seu carro quebra, mas o conserto sai muito mais barato que o esperado. Você tem emergência médica, mas o plano cobre tudo inesperadamente. Você precisa de dinheiro, e um cheque aparece do nada. Isso é o devorador sendo repreendido. Isso é proteção divina sobre suas finanças. Mas aqui está o erro que todo mundo comete. Eles pagam todas as contas primeiro. E dão a Deus o que sobra no final do mês. Abraão não fez isso. Ele deu primeiro. Do topo. Antes de qualquer outra coisa. E você está pensando: mas eu mal consigo pagar minhas contas. Como vou dar 10%? Aqui vai a resposta que vai doer. Você não pode se dar ao luxo de não dizimar. Toda vez que você coloca suas necessidades antes da honra de Deus, você sai do sistema de bênção dele. Você tenta sobreviver na sua força, em vez da provisão sobrenatural dele. Abraão não viu o dízimo como sacrifício. Ele viu como investimento. Era posicionar-se debaixo de um céu aberto. E o resultado? Deus abençoou Abraão tão abundantemente que a terra não conseguia conter a riqueza dele. Se você quer a bênção de Abraão, você precisa da obediência de Abraão. Agora vai lá e dá o like nesse vídeo para selar esse decreto sobre sua vida. Porque quando você honra essa verdade, Deus honra você. Comece a dizimar esta semana. Não quando você tiver mais. Não quando for confortável. Agora. Dê a Deus os primeiros 10%. E assista ele multiplicar os 90% restantes de formas que desafiam a lógica natural. Mas tem um problema. Abraão e seu sobrinho Lot ficaram tão ricos que a terra não suportava os dois juntos. Os servos começaram a brigar por espaço, por água, por pasto. Isso ia virar guerra. Ia destruir a família. Ia acabar com tudo. E Abraão teve que tomar a decisão mais estúpida da vida dele. Pelo menos foi o que todo consultor financeiro teria dito. Ele deu pro Lot a primeira escolha das terras. Lot olhou e escolheu o melhor pedaço. O vale fértil. O paraíso. A terra prêmio. E deixou Abraão com as sobras. Abraão acabou de perder a negociação. Do ponto de vista humano, foi burrice pura. Mas o que Deus fez em seguida? Mudou tudo. Deus falou com Abraão e disse algo que explodiu a cabeça dele. Levante seus olhos. Tudo que você vê. Norte, sul, leste, oeste. Eu dou a você. Para sempre. Abraão deu um pedaço para manter a paz. E Deus deu tudo em todas as direções. Esse é o terceiro segredo. E ele vai virar de cabeça para baixo tudo o que você sabe sobre negociações. Porque tem algo mais valioso que dinheiro. E quando você descobre o que é, Deus multiplica ambos na sua vida. Abraão acabou de fazer o negócio mais idiota da história. Ele perdeu a negociação. Ficou com as sobras. Mas Deus olhou para ele e disse: tudo que seus olhos alcançam, norte, sul, leste, oeste, é seu. Para sempre. Ele deu um pedaço. E recebeu tudo em todas as direções. Isso não foi sorte. Foi o terceiro segredo que destrói toda a lógica de negócios que você já aprendeu. E existem mais 5 segredos que vou revelar agora, que vão transformar tudo o que você sabe sobre construir riqueza. Prepare-se. Porque isso aqui é o clímax. Abraão recusou brigar por território. Ele escolheu relacionamento ao invés de receita. E Deus multiplicou o que ele tinha perdido. Infinitamente. Aplicação prática. Aquele contrato desonesto? Recuse. Aquela sociedade tóxica? Saia. Aquela briga jurídica? Negocie. Quando você escolhe paz, Deus escolhe te prosperar. Sara morreu.
Abraão precisava de um lugar para enterrá-la. Um homem chamado Efrom ofereceu a terra de graça. Abraão recusou. Ele insistiu em pagar preço cheio. Publicamente. Por quê? Porque integridade protege seu futuro. Se ele aceitasse de graça, alguém podia questionar a posse depois. Toda vez que você corta um canto, você racha sua fundação. Pague seus impostos honestamente. Honre seus contratos completamente. Trate funcionários justamente. Sua reputação abre portas que dinheiro não consegue arrombar. Abraão tinha aliados estratégicos: Manre, Escol, Aner. Quando Ló foi sequestrado, eles lutaram juntos. 318 homens derrotaram 4 reis. Isso não é sorte. É aliança. Você não constrói império sozinho. Encontre mentores que já chegaram onde você quer ir. Construa parcerias com pessoas de valores alinhados. Adicione valor antes de pedir favor. Mas cuidado. Um aliado errado destrói o que levou anos para construir. Abraão escolheu pessoas de integridade. Você precisa fazer o mesmo. Um dia, 3 estranhos apareceram na tenda de Abraão. Ele não os conhecia, mas serviu eles como realeza. Pão fresco, carne premium, manteiga e leite. Abraão tratou estranhos como reis. E esses estranhos? Eram anjos. E o próprio Deus disfarçado. Por causa dessa generosidade, Abraão recebeu a promessa de Isaque, o filho que ele esperou a vida toda. Hebreus 13:2 avisa: alguns, sem saber, hospedaram anjos. Aquele cliente que você tratou bem? Pode ser seu maior contrato. Aquele funcionário que você honrou? Pode te indicar para a fortuna. Você nunca sabe quem está na sua frente. Abraão saiu sem saber o destino. Mas isso não foi loucura. Foi fé calculada baseada em promessa divina. Risco tolo, apostar tudo em cripto porque todo mundo está fazendo. Risco de fé, começar o negócio que Deus colocou no seu coração. Depois de orar, planejar e preparar. Abraão se preparou antes de partir. Fé sem preparação é presunção. Ore. Planeje. Aprenda. Então haja quando Deus disser. Provérbios 13:22. O homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos. Não só para os filhos. Para os netos. Abraão organizou tudo legalmente. Ele ensinou Isaque a administrar. Ele comprou terras que se valorizariam. Ele acumulou ativos que produziriam renda para sempre. A maioria das pessoas pensa só em si mesmas. Abraão pensou 100 anos à frente. Aplicação hoje. Compre imóveis. Invista em ações. Crie negócios sistematizados. Faça seguros de vida. Monte testamentos. Ensine seus filhos a administrar dinheiro. Porque sua bênção não é só para você. É semente para a próxima geração. Abraão não ficou rico por acaso. Foi obediência a 8 princípios divinos aplicados consistentemente. Separação da mentalidade de pobreza. Dízimo antes de tudo. Paz acima de lucro. Integridade em cada negócio. Alianças estratégicas. Generosidade radical. Risco guiado por fé. Legado geracional. Esses não são contos antigos. São o seu manual para a prosperidade bíblica em 2026. Se você está pronto para sair da mentalidade de escassez. Se você está pronto para honrar a Deus com suas finanças. Se você está pronto para construir riqueza que honra o reino. Dá o like se essa mensagem impactou você. E se inscreve no Bíblia Sempre, porque toda semana tem sabedoria bíblica que transforma a conta bancária. Lembra? Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta dores. Abraão viveu isso. Agora é a sua vez. A bênção de Abraão está disponível para você. Aplique os 8 segredos. E prepare-se para ver Deus multiplicar tudo na sua vida.
Que a paz do Senhor e a prosperidade das Escrituras estejam com você. Até a próxima revelação. Gênesis 12:2. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e você será uma bênção.